Livro Moldando Pensamentos, capítulo 22, Selecionando Ideias. Em nossa vida, podemos e devemos estar atentos e usarmos mais a consciência trabalhando firme nossa escolha, a nossa seleção de tarefas com sabedoria e eficiência. Selecionamos uma fruta, um alimento, uma roupa e também o que ouvir, ver, com quem conversar, se relacionar, e temos que ter o mesmo cuidado com o que falar, fazer e pensar. Esse trabalho não está separado de nossa reforma e mudança íntima. Eles estão conectados e andam juntos. À medida que vamos nos conhecendo e descobrimos onde devemos agir, corrigir, melhorar e crescer, temos a oportunidade de um trabalho grande e contínuo, sem pressa, e com a vontade da reforma e da vivência como irmãos, como cristãos. Nossos sentimentos são atingidos diretamente com essa mudança, e a dúvida pode se aproximar. Isso é natural, pois o novo faz com que procuremos novas atitudes e busca desconhecida nos deixa duvidosos e cautelosos. Ouvimos muitos companheiros que estão a nos ajudar descrevendo esse novo homem, mas o nosso íntimo pode ficar temeroso nesse período. A prece nos acalma, nos direciona ao contato divino e vamos sentindo a presença do Pai, percebendo a sua orientação e direcionamento. Nossas forças internas são recarregadas para continuarmos em nossa caminhada. Passado esse período duvidoso, vamos chegar na euforia e alegria quando descobrimos que somos capazes, mesmo que leve tempo, de melhorarmos íntima e externamente. Como é gratificante sentir a presença do Cristo em nós e, mesmo diante dos problemas, estaremos convictos de que Ele não nos abandonará e teremos êxito em nossa tarefa e em nosso crescimento. Quando começamos a entender a grandeza do poder de escolha e de seleção em nossa caminhada, temos uma oportunidade de estarmos mais atentos e conscientes das nossas ações, de nossos pensamentos e de nossas escolhas. O trabalho na harmonização de nossa mente começa assim. As ideias vão surgindo atreladas ao que sentimos. Esse sentimento, de acordo com o que se passa no momento, e nossas ações, é o resultado desta soma. No estudo e na busca da vivência prática do Evangelho, aprendemos com o Mestre dos Mestres, com o professor da humanidade, os ensinamentos do amor cristão, do perdão, da bondade, da cura, do caminho a seguir e o que fazer, ou seja, a vontade de segui-lo, procurando-o em nós. Com isso, realizamos nossa primeira escolha, a de mudança interna com o trabalho no bem. As dúvidas que surgirão são esclarecidas no Evangelho e na aproximação com Jesus. A força e a tranquilidade recebidas durante a prece deverão ser cultivadas e usadas em todas as situações. Além do trabalho interno, somos participantes da sociedade, onde temos nossos companheiros, nossos irmãos em processo semelhante ao nosso. A diferença entre cada um deve ser observada com os olhos repletos de carinho e principalmente respeito. As atitudes alheias são de responsabilidade do irmão que as praticou. Se forem equivocadas, eles terão seus débitos computados para saudá-los no momento oportuno. Podemos orar e ajudar sempre para que os erros e atos inferiores diminuam no mundo em que vivemos. Com o tempo, o trabalho vai surtindo efeito e vamos percebendo mudanças em nossa mente. Antes, o olho por olho era o que mais estava presente em nosso pensamento. Jesus chega e apresenta-nos o amar ao próximo como a ti mesmo. Desperta em nós um novo modelo de viver, com o respeito ao nosso irmão, com a possibilidade do trabalho no bem, com uma humanidade mais amorosa e em comunhão cristã.
Nossas ideias continuam surgindo e sua pureza e elevação podem não ser tão grandes, pois ainda não nos desvencilhamos nem vencemos muitos problemas e imperfeições internas. Com isso, surgem ideias equivocadas e distantes das do Cristo. Por outro lado, mesmo com toda essa dificuldade, temos o amor cristão em nossa essência, e através da prece verdadeira e com a fé raciocinada, ideias elevadas também surgem. A nossa escolha, a nossa seleção deve ser baseada no Mestre, para que o equilíbrio e a bondade estejam presentes e colocados em prática. Trabalhe o pensamento, deixa-o filtrar e selecionar as ideias, submete-as aos filtros da verdade, da bondade e do respeito. Tem na oração o apoio necessário nas escolhas. O processo de assimilação, seleção e prática das ideias que surgem são diretamente proporcionais ao nosso contato divino, sintonizado com Deus, Jesus e com a caridade em nossas ações, que serão de sentimentos cristãos e com amor puro no comando. A seleção pode ser feita, não somente pode, como deve. Percebe o que é de bom, escolhe o que não estiver bom para trabalhar e melhorar, o que não servir para o bem, descarta. Ora sempre, e a cada boa ideia que surgir, trabalha em benefício do bem, que assim não terás tempo nem espaço em tua mente para o surgimento de ideias inferiores. Eu vou colocar aqui uma reflexão sobre o texto, né, que a gente leu, Selecionando Pensamentos. Tem um autor que eu já citei, eu até já passei o livro para algumas pessoas, que ele escreveu um livro chamado O Mago de Estróvolos, que conta a história de um médium do Chipre. E é uma trilogia bem bonita, contando esse trabalho desse curador. É um médium muito interessante. E depois disso, eu gostei e comecei a me aprofundar mais no pensamento dessa escola, desse médium do Chipre. E aí tem uma coisa que eles colocam nessa escola, que é a introspecção. Mas a introspecção que eles colocam é um pouco diferente de como a gente costuma usar. Quando tem o inspetor, né, ali vai fazer vai inspecionar, ele vai perceber detalhes, questões de uma instituição, aspectos que não estão bons, como que pode ser melhorado, tá indo lá o inspetor. E eles trabalham muito com a introspecção, que é você inspecionar a si mesmo. Como é que são os pensamentos? O que está surgindo? Qual é o sentimento que está trabalhando? E eles têm vários exercícios nesse aspecto da introspecção. Você está sempre atento, né? Ou acontece uma situação, logo na raiz perceber quais são os sentimentos. Opa, isso aqui não é um sentimento bom. Deixa eu já trabalhar, deixa eu já entender o que está acontecendo e não deixar ele ganhar volume e criar correntes de pensamento que vão gerar formas, pensamentos e que depois se torna bem mais difícil, começa a entrar em sintonia com, com, com correntes de pensamentos afins e atrair espíritos que pensam da mesma forma. Então, é o que nós chamamos do vigiar, né? Do orar e vigiar. Então, eles chamam de introspecção. É a mesma ideia. E isso tem muito a ver com esse selecionar pensamentos. Porque para você selecionar, você tem que estar atento aos seus processos internos, né? Porque aí você consegue selecionar. E quanto antes conseguir perceber a raiz e cortar logo os pensamentos que são desarmônicos, os sentimentos, e trabalhar logo, é, é, é menos esforço do que depois, se ele já está instalado, né, já causou, é, já de certa maneira, isso já vai pegando outros campos mentais e vai se tornando como um tóxico mesmo em todo o organismo energético, né, vai desestruturando.
Então, essa parte do selecionando pensamentos que está na nossa ideia do vigiar e nessa ideia da introspecção, né? A gente começar a buscar formas de estarmos cada vez mais atentos, né? O que está acontecendo? E só para finalizar, isso também amplia para os aspectos bons. Quando você percebe que vem um insight, algo que isso assim, isso aqui, você sente que não é de você, vem de algo bacana. Então tá atento também para os aspectos bons, né? Então você escrever, deixar alguma forma para depois você buscar mais e refletir e entrar naquela nova ideia, naquela mensagem que lhe foi passada, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, com um nome diferente, mas que é a mesma coisa que a gente fala, né? Que é a introspecção e o selecionar pensamentos. É isso. Tudo isso gira em torno, né, dos processos da nossa reforma íntima, né? Que é a conscientização, né? Você começar a perceber as coisas que acontecem ao redor, acontecem intimamente contigo. Você ter consciência, né, que mesmo você descobrindo novas coisas, aprendendo novas coisas mas você ainda vai cometer alguns deslizes, porque isso faz parte de você, é um processo gradativo, lento, em que você ganha, mas não é porque você está ganhando algo que você abandona o que você era. Você, na verdade, não abandona nunca, você vai se conscientizando que aquele teu passado já não tem mais sentido, já não tem mais razão de ser. É o exemplo que ele dá, né, do olho por olho, e depois passa ao amar ao próximo como a ti mesmo. O olho por olho não é que deixou de existir, é que você passou a entender que aquilo não tem razão de ser, que existe uma forma melhor de lidar com aquelas situações do que simplesmente se vingar do seu algoz e pronto. Se ele me fez isso, eu tenho que fazer isso com ele também. Você começa a entender as coisas. Então, esse processo de conscientização, né, que acaba levando à reforma íntima, e a reforma íntima acaba fortalecendo essa introspecção, essa vigilância mais constante, a oração constante. O que é a oração nesses casos? É aquele pedido quase de socorro que a gente faz. Eu estou confuso, eu estou diante de uma situação que para mim é estranha, me dá forças. Então a oração funciona muito como um pedido de socorro da gente também ao alto, para que ele nos ampare, para que ele nos dê força. Diga, Diva. É que assim, eu adorei o que o Ismael falou, viu, Ismael? Assim, dessa introspecção de um lado, é que a gente tende, pelo menos eu tendo, a parte negativa da coisa. Então, assim, por exemplo, quando surge uma ideia, alguma coisa ruim, eu vou, muitas vezes, eu vou lá atrás, porque às vezes você está super bem, né? E aí acontece alguma coisa e você começa um processo negativo, e aí a gente vai lá, não, peraí, o que que tem que trabalhar e tudo. E a gente tende a fazer como se as orações, mas sempre é buscando essa coisa da parte, vamos dizer assim, negativa da coisa. E quando você fala também do aspecto positivo, eu adorei essa parte, porque eu nunca parei para pensar que o dia que eu estou feliz, o que que é que me movimenta essa felicidade? Ou então, se de repente eu vejo alguma coisa, sei lá, às vezes a gente nem percebe, né? Dá aquela, uau, dá uma felicidade assim de repente, e a gente só vai na vibe da felicidade, mas a gente não percebe por que surge, assim, o que que trouxe isso? E de repente a gente buscar isso, uau, por que que eu quero? Talvez seja uma coisa bem interessante, porque a gente descobre, olha, por esse caminho eu posso mais vezes sentir essa, esse sentimento, né? Às vezes, assim, por exemplo, você está descendo num local e você vê aquele local e você se apaixona e você fica, né, embevecido, mas aí você só vai nesse movimento. Mas às vezes, se a gente parar para pensar, mas por que que isso está surgindo? É, pode ser, né, que seja uma coisa que que a gente trabalhe o lado positivo, porque a gente tende a sempre buscar trabalhar esse lado negativo. Tudo bem, claro, diminuir isso daí, mas pensar no positivo pode ajudar muito também a trabalhar o negativo, né?
certeza. Mas vamos juntar e vamos começar pela oração que foi feita hoje pelo Silvio, né? Para quê? Né? Então, essa alegria que você falou, né? Por que eu estou alegre hoje? E se sente isso reverberar por toda a sua casa, né? Essa alegria que você está nela, tudo em volta de você começa a ficar alegre, feliz, né? E quando a gente está triste também, as pessoas ficam tristes. Então, tudo tem que ter uma razão. A gente tem que ter um porquê, né? Por que eu quero ser melhor? Né? Então, essa reflexão ela tem que ter um objetivo, e quando Jesus fala aqui do outro, né? Ser melhor, filtrar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Ele fala aqui no início do capítulo até a roupa, na escolha de nossas roupas, de nosso vestimento. E por coincidência a gente estava falando aqui agora da roupa no início, né? A elegância dos rapazinhos e dos jovens, que vão sair logo para trabalhar. Então, a gente não vai trabalhar com qualquer roupa, né? Como é que a gente está se apresentando? E com qual objetivo? Não é só para ser bonito, né? Para mim, para ser aceitável pela sociedade, para reverberar essa alegria, esse ser melhor. A gente só consegue servir, porque todos nós estamos aqui para servir. Né? A gente pede perdão para os nossos erros, para as nossas falhas e tudo, e para que a gente possa ser melhor, para melhor servir. Um objetivo maior. Né? O que nós estamos reverberando? O que eu estou levando? Né? Se eu estou no Mago de Zdrovos, que o Ismael falou agora, ele leva a cura, ele é um mago de cura. Ele proporciona a cura. Ele proporciona a cura ao ponto de se fazer sacrifício. Se for, ele doa toda a sua energia, né? A ponto que pode vir até a óbito. Mas ele está salvando, ele está dando um propósito maior de servir. E o nosso propósito maior é sempre servir. Então, na nossa reflexão de ser melhor, não é por causa do nosso ego, né? É para melhor servir. Isso é uma alavanca importantíssima, porque se a gente tem o porquê, a gente faz o como. Diga, Silvio. Não, essa situação que a Diva levantou é interessante, porque, embora a gente pode-se dizer um pouco diferenciado em relação à humanidade como um todo, porque a gente tem uma tendência a ver as coisas de uma outra forma, a gente é mais ligado até religiosamente ao universo. A humanidade como um todo não é assim. Por isso existe até aquela expressão, né? Sou ateu graças a Deus. A humanidade tem esse costume. Quando está tudo bem, está ótimo. Aí quando a coisa desanda é que vai pedir o socorro, que vai prestar atenção, que vai ver o que está fazendo errado. Mas se acertou, é aquela coisa, está doente, então pede a Deus, ao bem, ao mal, faz qualquer coisa, pede a todo mundo. Aí quando melhora, passa. Aí todo mundo esquece de pedir, de manter aquela vibração. Isso é da humanidade. Então, essa coisa que envolve essa introspecção de estar atento também para o que está acontecendo de bom, você interpretar, você analisar, você acompanhar, ainda é um degrau que a humanidade ainda não subiu. A gente está acostumado a estar bem, está bem. Está ruim, aí alguma coisa precisa mudar, porque está ruim dentro dos nossos padrões, do que a gente acha. Mas quando a coisa está andando do jeito que a gente gosta, ninguém lembra de pedir ajuda, de agradecer, de achar. Isso ainda é uma parcela pequena da humanidade. Eu acho que todos nós, no íntimo, até o ateu que fala isso aí, né? Sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus, né? Todos nós trazemos a nossa intimidade a busca do Pai, né? E tá nesse contato, nessa harmonia com o Pai. E na sua oração hoje tão bonita, né? Você começa falando de te levar à alegria, né?
levar essa energia, o bem ao outro, né? Então, é assim, eu gosto daquela frase, né? Deus, não importa se você acredita nele, ele acredita em você. Não importa se a gente está acreditando em Deus, Deus está com a gente, né? Então, esse negócio de levar essa alegria, manter essa alegria, o que está fazendo eu alegre desse jeito? Né? Por exemplo, quando eu não participo desse grupo aqui, né? Eu fiquei agora esse final de semana todo sem participar, eu sinto falta. Esse grupo aqui, estar com vocês, é tão importante que vocês não imaginam. E isso reverbera no meu dia inteiro. E graças a Deus, amanhã cedinho estou aqui outra vez e vai reverberando. É a coisa mais linda do mundo. Essa união aqui, a gente está aqui, independente de cada um estar na sua casa, estamos aqui unidos, juntos, reverberando amor, né? Diga, Ismael. E quando você colocou, Rômulo, na sua fala anterior sobre a questão do propósito, me tocou bastante, porque realmente, né, a gente estava falando aqui sobre o processo da seleção dos pensamentos, começar a perceber os processos internos, e essa atenção interna, essa introspecção, né, esse vigiar, ele é amplificado quando a gente coloca um propósito. Então, uma determinada ação, assim, eu vou preparar tal aula. Quando eu tento ampliar toda a possibilidade de aspectos bons, né, pensando naqueles estudantes que vão assistir e que são estudantes de licenciatura, eles vão levar isso para a sala de aula, então como que é importante, porque de certa maneira se torna quase que como um, um certo padrão, eles tendem a reproduzir o que é feito. Então, quando vai ampliando esse propósito, aquela ação, ela se torna muito mais intensa, parece que eu não estou, né, eu me sinto junto com toda uma egrégora de professores, de espíritos ligados à educação, e o aspecto de se começar a se trabalhar internamente, se perceber, se você coloca um propósito de melhor servir, olha, né, eu estou irradiante, então eu quero selecionar melhor os pensamentos durante o dia todo, para que a minha energia cada vez mais ela venha com uma frequência mais pura e auxiliar todo o trabalho da regeneração que está acontecendo na humanidade. Se a gente amplia essa escala, esse trabalho da introspecção ela ganha uma amplitude muito maior, né? Esse trabalho da reforma íntima, de se melhorar, ele ganha realmente uma amplitude muito bem mais ampla, sabe? E é como se a gente não... A gente sabe que não, mas isso ganha uma força de estarmos juntos com todo um grupo que está ali auxiliando esse processo. O Mago de Esdrúvulos, ele faz esse exercício com outros amigos, ele vai pegar alguns companheiros que querem aprender, e ele vai ensinando você fazer exercício de introspecção, de reflexão, de expressão, para você ser melhor, para melhor servir. Todos ali em volta dele estão querendo aprender a servir, tem um propósito maior, né? Todos. E é interessante, a oração do Silvio hoje, com a leitura, é perfeita. Desde o início, para o outro, isso é para o outro. A gente tem que ser melhor, né? Buscar ser melhor. E observar. Então, vou pegar você aí, tá, Ismael? De coisa. Você, Ismael, comentou com a gente um tempo atrás aqui que ele preparou uma aula, né? Fez lá várias atividades, tal, com propósito, tal, e preparou a aula, os grupos. Depois você fala direitinho, Ismael, como é que você fez. Mas durante a aula, ele observou que não estava dando certo. Os alunos não estavam captando direito o que ele queria fazer. Então, ele observou, ele viu que as pessoas não estavam pegando a ideia, não estavam conseguindo pegar o conhecimento. Ele mudou a metodologia na hora, criou grupos, parece, e que eles mesmos foram fazendo e foram aprimorando a aula que foi dada. Então, às vezes, a gente tem uma ideia, a gente não pode ter ideia fixa. Né? Tudo gira.
Mas você tem que estar atento, se, por exemplo, o que eu estou fazendo está servindo o outro. Né? Eu preparei a aula com todo amor e carinho, mas está dando certo. Aí viu que ele não estava pegando direito, o Ismael foi, tuf! Não foi assim, Ismael? Você mudou a aula? Então, observar essa reforma íntima e observar qual que a gente está levando. Qual a reação que está tendo? Né? Eu estou fazendo os outros felizes? Eu estou levando essa alegria, tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente está vivendo aqui, todo dia a gente está aqui para irradiar amor. Né? Eu estou saindo, eu estou sentindo esse amor na rua, na escola, no trabalho. Eu estou levando essa alegria lá com a Diva, lá com melhor idade, né? Como é que foi a aula, Diva, lá que você preparou? Foi boa, a gente conversa. É porque eu não queria levar, eu levei esse assunto de espiritualidade, mas aí passou por todos os assuntos terrenos, vamos dizer assim, porque eu não queria levar a questão religiosa, né? Eu queria falar num aspecto geral. Mas eles gostaram, foi bem interessante, foi bom falar, passamos sobre tudo. É interessante porque se fala sobre tudo. É a mesma Todos coisa, os aspectos da vida, que são espirituais, né, na verdade.